Você que já se acostumou com as nossas mensagens, ajude a fortalecer o nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Receba e divulgue a graça de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que não se envergonha de Jesus e nem do Evangelho. A palavra de Deus diz assim, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Louvemos e honremos a esse Deus maravilhoso que nos lava, santifica e justifica no nome de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra aumente a tua segurança no nosso Deus vivo e presente, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. Certamente, você também já ouviu as pessoas do mundo dizerem assim: vejam só, roubou, matou, agrediu, praticou todo o mal e agora anda com uma Bíblia debaixo do braço como se fosse puro e inocente. Como pode ser isso? Essa, meus amados, é uma colocação típica de quem não conhece a Deus, nem o seu amor, e muito menos a sua graça e misericórdia. E a grande diferença entre a pessoa que realiza um comentário como esse e aquela que é alvo do comentário é que uma se converteu e a outra não. Na verdade, meus irmãos, quem pensa dessa forma está necessitando de conversão e precisa começar a buscar a Deus para passar a ser um ex-acusador dos irmãos e um ex-maldicente. Porque criticar e falar mal das pessoas é muito fácil para os filhos do mundo. E mesmo sem saber, essa pessoa está se insurgindo contra a natureza divina do nosso Deus. O Senhor não pensa como os homens e nem age como um de nós. E todo o poder do universo, meus amados, está nas mãos dele. Ele criou a tudo e a todos. E ele faz o que ele quiser, com quem ele quiser. Ele é puro e santo e é misericordioso. Quando o Senhor perdoa, Ele perdoa mesmo. Ele apaga as nossas transgressões
e se esquece dos nossos pecados. Pode ser difícil para a mente humana, acostumada com a falta de perdão ou com os perdões superficiais e que por dentro ficam remoendo as suas mágoas, compreender a profundidade do coração de Deus. Muitas pessoas rejeitam o quanto podem a possibilidade de se converter ao Senhor, lutando contra o Espírito Santo, porque pensam que já pecaram tanto que o seu caso não tem mais solução. Meu amado irmão, minha amada irmã, felizmente, este é um triste engano. Jesus nos deixou dito que todo pecado pode ser perdoado, à exceção do pecado cometido contra o Espírito Santo de Deus, que torna a pessoa réu do juízo eterno. Basta que o irmão se arrependa diante do Senhor e abandone a prática pecaminosa. Então, quando alguém tentar te rotular como um ex alguma coisa, diga a essa pessoa: glórias a Deus por isso. Se eu sou um ex, é porque já não sou mais. E eu sou o que sou pela graça do Senhor. Espero que para o seu bem, você se torne logo um ex-desconhecedor do poder e da graça do Senhor. Converter, meus irmãos, significa transformar. Esse é um verbo bitransitivo e pronominal que se aplica a alguém, a algo, a um estado, uma forma, um objeto e uma função, entre outras coisas. Converter-se significa também sofrer uma mudança, mudar de opinião, ser transformado ou transformar, mudar de costumes ou mudar de crença religiosa. Notem que sofrer uma mudança, como acabamos de dizer, meus irmãos, não se refere a sofrimento ou dor. Ou seja, a nossa conversão não é algo doloroso. Muito pelo contrário. É um ato que nos traz uma incrível sensação de paz, alívio e libertação. É uma sensação que só conhecem, meus irmãos, aqueles que já se converteram ao nosso verdadeiro Deus. A conversão tratada na Bíblia, meus amados, inclui uma mudança de atitude e comportamento que consiste em uma modificação da nossa própria natureza. E é a essa transformação significativa que nós chamamos de renascimento. E isso é uma obra realizada pelo Espírito Santo de Deus naqueles que são do Senhor. Nós não temos o poder para converter a ninguém. A nossa missão consiste apenas em anunciar as boas novas, pregando as verdades do Evangelho. Nós plantamos as sementes, mas a germinação e o crescimento, quem faz é o Senhor. 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Jeremias 31, 34. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor,
porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Marcos 3, 28. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. 1 Coríntios 3, 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Glórias ao nosso Deus. Meus amados, normalmente, quando as pessoas se referem ao nosso passado, nos tratando de ex alguma coisa, elas o fazem no sentido pejorativo, tentando nos acusar, criticar, humilhar e envergonhar. Não esperemos nada deste mundo, nem das pessoas do mundo, meus irmãos. Esperemos sim de Deus. Dificilmente alguém que não seja uma pessoa de Deus irá comentar sobre o nosso passado, destacando algum aspecto positivo, como o progresso que nós obtivemos e a sensível mudança do nosso caráter após a nossa conversão. Poucas são as que conseguem enxergar o progresso das nossas vidas. Mas, independentemente da intenção das pessoas, meus amados, está a posição de Deus. E é Ele quem nos converte. E se Ele nos escolheu, ao invés dos acusadores e maldicentes, para sermos dele para todo sempre, glórias a Ele por isso. Nós não temos mérito algum para sermos contemplados pelas bênçãos do Senhor. Mas Ele nos ama, a despeito de todos os nossos erros. E a sua graça e misericórdia nos alcançaram. Portanto, diante de um comentário desse tipo, meu amado irmão, minha amada irmã, alegra o teu coração, porque essa pessoa, por alguma razão, se incomodou com a sua transformação. E isso é algo muito positivo, tanto para você no dia de hoje, quanto possivelmente para ela no futuro. A nossa conversão deve e tem que ser algo visível para todo mundo. Se ninguém notar a mudança no seu ser, meu amado irmão, minha amada irmã, procure se auto-examinar para ver se realmente vocês se converteram de coração. Os nossos hábitos, nossos valores e a nossa forma de ser têm que passar por uma notável mudança. Os vícios, fumo, álcool, drogas e maus costumes têm que ser gradualmente expulsos das nossas vidas. Não tenham medo de mudar, meus irmãos. Nem se sintam inseguros. O Espírito Santo do Senhor é quem faz essa obra. Use a fé e confie em Deus. O que não podemos fazer, meus irmãos, é obrigar o Espírito Santo, que passa a habitar nos nossos corpos quando nos convertemos, a conviver com maus hábitos. É preciso que sejamos realmente
ex-fumantes, ex-alcoólatras, ex-viciados e ex-adeptos da prostituição. Até a nossa forma de falar e de tratar as pessoas precisa ser melhorada. Conversão é mudança. E mudança tem que ser para melhor. E precisa ser, meus amados, uma mudança tão radical que não passe despercebida aos olhos de nenhum dos nossos conhecidos. 1 Coríntios 6, 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne? Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Efésios 4, 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, ser um ex significa não ser mais. Uma ex-namorada não é mais namorada. Um ex-sócio já não é mais sócio. E um ex-patrão também já não é mais o patrão. Todas as pessoas procuram por mudança de vida. Mas a melhor, maior e mais importante mudança, quem realiza é o Senhor nas nossas vidas. De nada vale todas as mudanças que você decidir realizar se você não se converter ao Senhor. Curioso, meus irmãos, é que todos queremos mudar, mas poucas pessoas conseguem realizar a principal transformação, que é a conversão ao Senhor. Quando as pessoas mudam, os outros o tratam de ex, mas em tom de censura, muitas vezes até por inveja. Porque é preciso coragem para mudar. Ser um ex, meus irmãos, meu amado irmão, minha amada irmã, significa que você conseguiu vencer e transpor a barreira da mesmice e da estagnação e encontrar a forma de ser uma pessoa melhor. Muitas pessoas que nos criticam nem sabem o que estão falando. Falam por falar, porque têm boca e língua e não conseguem ficar calados.
Muitos falam por estar incomodados com a nossa vitória, já que eles, por mais que desejem, não conseguem abandonar um vício ou uma vida desregrada. Mas não nos iremos com eles, meus amados. Ao contrário, demonstremos o nosso amor por eles, a nossa empatia e oremos por eles. E os que forem realmente de Jesus, mais cedo ou mais tarde, vão conseguir também cruzar a fronteira entre a perdição e a salvação. É verdade que Deus nos deu boca para falarmos, mas Ele espera que falemos palavras construtivas, que edifiquem as pessoas e que dê graça aos que as ouvem. Deus deseja que falemos dele, das verdades dele, do seu amor, do seu poder e das suas misericórdias que se renovam a cada dia nas nossas vidas. Mas o problema é que as pessoas falam mal. Preferem falar dos outros para se autovalorizar, para se vangloriar. E não falam de nós apenas conosco. Falam com qualquer pessoa. Então procedem como falsas testemunhas, porque proferem mentiras, coisa que o Senhor odeia, e semeiam contenda entre os irmãos, coisa que o Senhor abomina, que lhe faz sentir ânsia de vômito. O apóstolo Tiago, em sua epístola, fala do perigo que é a língua, esse pequeno membro que está cheio de veneno mortal e que é capaz de contaminar todo o corpo e mudar até mesmo o curso da natureza, porque ela é inflamada pelo inferno e não consegue ser dominada por nenhum homem. Notem, meus irmãos, que ao nos convertermos, temos realmente muitos aspectos para serem transformados em ex. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Provérbios 6, 16. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Lamentação 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Tiago 3, 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi dominada
pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela, bendizemos a Deus e Pai. E com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Meus amados, a Bíblia não trata explicitamente de alguém como sendo um ex. Ora, na época e na cultura em que a Bíblia foi escrita, as pessoas certamente não usavam esse termo. Mas a palavra de Deus se refere, sim, às transformações realizadas pelo Senhor nas vidas das pessoas que a Ele se converteram. Um encontro com Deus, por exemplo, meus irmãos, significava até mesmo uma mudança de nome. No nosso trecho inicial, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, o apóstolo, falando ao povo daquela igreja, apresenta uma lista de atitudes e comportamentos que não entrarão no reino de Deus, como veremos a seguir. Entre elas estão as maldicentes, as que falam mal dos irmãos. Esses, meus amados, são os hábitos e perfis que devemos evitar a todo custo, porque eles não caracterizam as pessoas como sendo de Deus e só as conduzem para o caminho da perdição. 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Já no último versículo do nosso trecho inicial, o apóstolo faz uma observação que comprova o amor e a misericórdia do nosso Senhor Jesus para com o seu povo. Quando nos convertemos a Ele, o Senhor nos lavou, santificou e nos justificou de todos os nossos pecados e nos transformou em novas pessoas. Em outras palavras, meus amados, o Senhor nos perdoou para que comecemos uma vida nova, para que comecemos do zero, meus amados. E Ele zerou o saldo da nossa dívida para com Ele. 1 Coríntios 6, 11. E é o que alguns têm sido, mas haver sido lavados, mas haver sido santificados, mas haver sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Glórias a Deus por essa grande obra nas nossas vidas. A Bíblia faz menção, meus amados, a várias pessoas que se converteram a Deus e também os que se converteram a Jesus e decidiram segui-lo, como, por exemplo, os pescadores que abandonaram o ofício da pesca de peixes para, juntamente com o Senhor, serem pescadores de homens, pescadores de almas. Simão, que era Pedro, e André, seu irmão, além de Tiago e João, seu irmão, aceitaram de bom grado serem ex-pescadores de peixes para servir ao Senhor Jesus. É claro que essa foi uma decisão sábia da parte deles
impulsionados pelo Espírito Santo de Deus. Mas notem um detalhe importante, meus amados. Eles se converteram ao Jesus homem. Marcos 1:16. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Meus amados, o único dentre os apóstolos de Jesus que se converteu diretamente ao Jesus ressuscitado e glorificado, e o que passou pela maior de todas as conversões registradas na Bíblia, foi o apóstolo Paulo, na época chamado de Saulo, que de um perseguidor dos judeus e perseguidor dos apóstolos de Jesus, foi transformado no maior dentre os apóstolos, e foi o único que, havendo sido arrebatado ao paraíso, recebeu diretamente do Jesus ressuscitado e glorificado a revelação do novo tratado da graça. Paulo foi o único dentre os apóstolos, meus irmãos, que recebeu essa doutrina. Todos os outros receberam ensinamento do Jesus homem, que era judeu. Mas você pode estar se perguntando assim: mas que diferença isso faz? Eu te respondo. A diferença é a mesma que existe da água para o vinho. Paulo recebeu o ensinamento a ser transmitido a nós gentios, enquanto que os demais apóstolos, inclusive os irmãos de Jesus, se dedicavam a pregar aos judeus, ensinando a eles a lei de Moisés, que consistia de proibições e ordenanças, e algo que o próprio Jesus eliminou, substituindo pelo tratado da sua graça. Paulo pregava aos gentios, meus irmãos, uma doutrina atualizada, que era também extensiva aos judeus, já que a lei havia se terminado. Mas os seus companheiros apóstolos se dedicavam a pregar uma doutrina extinta. Paulo, meus irmãos, um ex-perseguidor de Jesus e dos judeus, de caçador, foi transformado em caça, e então passou a ser um fiel apóstolo da graça de Jesus. Atos 9:1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor?
E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. 2 de Coríntios 12, 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Efésios 2, 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Agora notem, meus amados, que os próprios apóstolos, pregadores da lei de Moisés, reconheciam em Paulo a sabedoria dada por Jesus e endossavam a pregação da doutrina da graça. Pedro, o maior pregador da lei de Moisés, finalizou a sua segunda epístola recomendando a doutrina anunciada por Paulo, descrita nas suas epístolas, para que cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não recomendou a lei de Moisés. Na carta aos Hebreus, que alguns acreditam haver sido escrita por Paulo, encontramos a recomendação para que retenhamos a graça, meus irmãos, e não a lei. 2 de Pedro 3, 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender que os indultos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Hebreus 12, 28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Louvado seja o Senhor, pela graça que Ele nos dá, por tudo que Ele nos faz. Meus irmãos, a conversão ao nosso Deus vivo e presente, o Jesus ressuscitado e glorificado, e a vida pela graça, são um requisito para a nossa salvação eterna. Ser uma ex-pessoa do mundo, um ex-católico ou um ex-seguidor da lei de Moisés é motivo de orgulho da nossa parte. É uma indicação de que o Senhor nos escolheu e nos conduziu até a verdade do seu Evangelho. Não nos envergonhemos do Evangelho, meus amados, porque ele é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. Porque o justo, meus irmãos, viverá pela fé. Mas também não nos sintamos superiores a ninguém, meus amados, porque na verdade nós não somos. O que nos difere é que as pessoas vivem para o mundo ou para si, enquanto nós vivemos para Jesus. E é justamente por isso, meus amados, que uns serão salvos, mas outros não. Romanos 1:16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Meus amados, o Senhor nos apresentou algumas formas práticas de se conseguir a conversão e a salvação das nossas almas. São ações simples, mas profundas, que precisam ser realizadas com o coração e com a consciência. Ninguém precisa participar de grandes rituais para se converter. O Senhor não requer isso da nossa parte. O que Ele exige sim, meus irmãos, é uma mudança radical de vida. Precisamos abandonar a vida para o mundo e passar a viver para o Senhor, desde agora, porque isso é justamente o que estaremos fazendo na vida eterna. Mateus 18:3. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Romanos 10:9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Mateus 10:21. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus amados, se você ainda não fez, faça essa confissão do nome de Jesus, crendo no seu coração, e não permite que nada abale a tua fé. Persevere até o fim. Essa é a orientação que o Senhor nos dá. Meus amados, de tudo que nós apresentamos, ressaltamos o seguinte: a nossa temperança e a nossa longanimidade também precisam mudar quando nos convertemos a Jesus. A nossa vida em espírito e a certeza da nossa salvação colocam os nossos valores bem distantes desse mundo, lá na vida eterna. Então, coisas que nos incomodavam tanto no passado já não nos incomodam tanto. As tentações do mundo passam por despercebido nos nossos olhos. O desejo de satisfazer a própria carne cede lugar ao desejo de fazer a vontade do Senhor. Esta vida presente, meus irmãos, é muito curta e nos convém muito mais
investirmos nosso tempo e nossos esforços na vida eterna. Então, meus amados, não se incomodem com os comentários maliciosos das pessoas acerca da tua conversão. Muito pelo contrário, se alegrem e sintam orgulho de ser um ex alguma coisa. É um sinal de que o Senhor realizou a obra na tua vida. E você venceu. Não se preocupe se as pessoas querem te condenar por um passado que Deus já perdoou e apagou. Quem nos julga é o Senhor, não são as pessoas. Em breve nós, salvos pela graça do Senhor, seremos também ex-humanos e ex-moradores deste mundo corrompido pelo mal. Na verdade, meus amados, no século vindouro, nós seremos todos ex-tudo. Nova vida, novo mundo, novo reino, sem choro, sem dores, só amor e louvor ao Senhor. E nem mesmo nos lembraremos desta vida presente. Estaremos para sempre, meus amados, vivendo e reinando com o Senhor. E seremos eternos moradores da Nova Jerusalém, pelo amor, misericórdia e pela graça do Senhor. Dê um forte glórias a Deus, meu amado irmão, minha amada irmã. E louvado seja o Senhor. E quanto a você, meu amado irmão, que ainda não está inscrito no nosso canal, mais uma vez te convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. E então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 300 mensagens publicadas. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. Também não saia do nosso canal, continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, recebendo, meus amados, com alegria, todas as ações de Deus na tua vida, nas nossas vidas, no nome de Jesus.